noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Hoje eu apareci aqui um pouquinho mais tarde. Normalmente eu trago diariamente, né, as energias do dia. E o céu tá muito movimentado. Então eu resolvi trazer um vídeo fazendo uma reflexão de todos os movimentos, não só de hoje, mas dos últimos dias também, porque esses movimentos eles impactam na nossa vida alguns dias antes, alguns dias depois, né? Então é sobre isso que a gente vai falar esse vídeo, numa temática bem aquariana, né? E também pisciana, a gente pode dizer, mas muito mais aquariana na voz, né? Da maravilhosa Elza Soares, né? Que tem a música onde traz essa voz, né, das minorias. É uma temática aquariana, né? Falar a lua, então ela entrou hoje em Aquário às 11 horas da manhã. E o aquário ele fala sobre a coletividade, sobre a união, né? Que juntos a gente pode transformar o lugar num lugar melhor, né? A sociedade. Então ele dá voz para as minorias, né, sociais. E a gente está com algumas movimentações, né? E hoje essa lua em aquário, então, trouxe à tona uma movimentação grande de notícias. Na realidade, é desde ontem. Como eu sempre falo para vocês, o que acontece no céu acontece na terra. E, bom, deixa eu só me apresentar, né? Para quem tá chegando. Meu nome é Viviane, eu sou astróloga, sou psicóloga de formação e também sou professora. Então, galerinha, vamos lá. A minha formação é em História também, né? Enquanto professora, trabalho na rede. E a astrologia que eu trabalho, como eu sempre falo, né, para vocês, a gente tem que olhar o céu e entender através de uma interpretação arquetípica, mitológica, tá? O que está reverberando aqui na Terra. E a gente tem alguns movimentos que causam uma explosão gigantesca e é sobre isso que eu quero falar. Tá? Então, um primeiro planeta que eu acho que é o que vale mais destaque, que fez até com que eu pensasse em escrever esse texto ontem, e aí me fez pensar em trazer esse vídeo para vocês, tá? Por isso que eu trouxe o vídeo. O planeta é o Plutão. Plutão, ele tá em Capricórnio, ele entrou em Capricórnio em 2008, né? Ali vocês veem que já teve aquele abalo da Bolsa de Valores, né? Plutão, ele fala sobre as estruturas, quando ele está em Capricórnio, a ideia é romper as estruturas, porque Plutão ele passa e faz uma revolução por onde ele passa, né? Ele é um planeta que está, então, desde 2008 até agora, 2023, em Capricórnio, e ali a gente foi vendo aparecer tudo que está ligado, por exemplo, ao patriarcado e à estrutura sólida da sociedade, que é o que Capricórnio fala, né? Fala sobre as estruturas e a solidez dela, né? E nada mais estruturado na nossa sociedade do que o próprio patriarcado, né? Além de todo um conservadorismo, né, uma ascensão da extrema-direita que a gente começou a perceber a nível mundial também, depois de 2018. Aqui no Brasil a gente passou por diversas situações, né, a gente teve o golpe, teve o Temer, depois teve um governo conservador, repleto, né, de fake news e fantasias, e é um período também com um Netuno, que é um planeta que vai falar sobre a nebulosidade, sobre a confusão mental, sobre os excessos, os vícios, e ele também está com uma energia muito forte agora, exatamente porque a gente tá na alunação pisciana no momento. A alunação pisciana, ela fala sobre sonhos, fantasias, para que a gente possa pensar em como replanejar isso para seguir. Seria mais ou menos essa fase que a gente tá. Porque dentro da alunação pisciana, a gente está na fase minguante. E ela começou a minguar em Sagitário, né? Que é um signo de expansão. Então é um momento da gente tentar, dentro da nossa expansão, pensar nos nossos limites. Quais são esses limites, né? E respeitar eles também. É um momento de reestruturar nessa lua minguante, olhar para dentro e ver o que precisa reestruturar: a memória, sentimentos, emoções, relacionamentos, enfim, de deixar algumas coisas para trás. Então a gente está vivendo esse momento dentro da alunação pisciana. E além de tudo isso, né, a gente tem no céu juntos Mercúrio, que é o planeta da comunicação, junto com Netuno e o Sol, né, que fala de toda a nossa luz, né, é o planeta aí mais importante dentro da astrologia. Netuno, então, junto com o Sol e Mercúrio, né, tá trazendo à tona
o que estava de nebuloso, de todo esse período netuniano que a gente viveu enquanto sociedade, né, desses últimos anos para cá, que tem a ver também com essa entrada de Plutão, então em Capricórnio, né, tentando romper com essas estruturas rígidas, mas é claro que para poder aparecer a luz, primeiro vem a sombra, e aí a astrologia é isso, por isso que não existe signo ruim, né, todos os signos eles vão ter a luz e a sombra, então são os opostos, né, e aí por isso que não existe signo ruim, até porque a gente também tem todos os signos na nossa mandala zodiacal do nosso mapa natal. E então a gente está com um movimento que o que acontece? Muita nebulosidade de coisas que aconteceram tá vindo à tona através da mídia. Então a gente teve muitos casos envolvendo principalmente as mulheres. Aí eu vou falar um pouquinho da Vênus, né? Esses casos que envolveram mulheres, que no caso foi o do Big Brother, aconteceu no dia 15/3, na quarta-feira à noite, foi da quarta para quinta, né? E nesse dia, a Vênus, que representa o feminino, ela estava em Áries. Né? Já nos últimos graus, e por isso ela fez quadratura com Plutão, que está lá em Capricórnio também, nos últimos graus de Capricórnio. Quadratura, na astrologia, é um movimento que a gente chama de movimento um pouco tenso, né? E com isso a gente viu a situação de assédio no Big Brother, a gente já está vendo desde a semana passada com a situação também do... aquele deputado Nicolas Ferreira, né? Enfim, aquele ser sendo grosseiro e não tendo decoro algum, né, para o cargo do qual ele está ocupando, excluindo ainda mais minorias que já são completamente excluídas da nossa sociedade, bem num dia que falava sobre o feminino, né? Então ele deteriorando o feminino e mostrando o que a gente tem na nossa sociedade, que é uma misoginia, né, um machismo enraizado por conta de uma sociedade patriarcal, que ela é completamente enraizada, né, nas estruturas da nossa sociedade, e Plutão passando ali pro Capricórnio, fazendo essa quadratura com a Vênus, né, trouxe esse poder do patriarcado, né, com o feminino. E a Vênus em Áries, ela é um posicionamento, até na astrologia kármica e também, né, na astrologia antiga, ela era vista como um posicionamento que se diz que ela está em queda, ela não está num bom lugar, né, porque Vênus ela rege Libra, beleza, rege Touro, né, que são as finanças. Então Vênus tem a ver com a beleza, com a finança, com o feminino, com o dinheiro. E quando ela está em Áries, então ela precisa desenvolver essa individualidade, né? É um arquétipo da mulher guerreira, né? A Vênus em Áries. E de uma mulher que ela é oprimida diariamente na sociedade, né? Então é bem a nossa realidade. E aí nesses últimos tempos, desde que a Vênus então entrou no signo de Áries, que é um signo onde ela precisa ter, ela acaba tendo esses desafios, principalmente por a gente estar aí nessa sociedade patriarcal, começou a vir vários casos do Daniel Alves também com relação a estupro lá na Espanha. Então começou a aparecer bastante situações desse feminino, né? A própria Shakira gravou a música também que fala desse feminino, né, empoderado. Então tem essa tonalidade da Vênus em Áries. Uma outra música que eu achei também muito simbólico que aconteceu também nesse período da Vênus em Áries foi a música Cria da Ivete, né? Podem ouvir todas essas músicas, mostra a ideia do empoderamento feminino, né? E o quanto isso é simbólico e importante dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal que exclui e que oprime a mulher. Bom, por que eu tô falando isso, né? O Plutão, ele já tá nos últimos graus. Então, ele trouxe à tona um monte de coisas, né? Que fala sobre esse feminino oprimido, né? Como aconteceu no Big Brother. E aí, hoje, no céu, a gente tá tendo uma quadratura entre Marte, que é o planeta da ação. Ele tá em Gêmeos. Gêmeos fala sobre a comunicação. Então, ele tá quadrando Mercúrio. E nessa quadratura que ele tá quadrando Mercúrio junto com o Sol e com Netuno, tá vindo à tona, né? Na mídia hoje, tá aí super à tona. Ontem teve a exclusão do Big Brother. Eu não acompanho Big Brother, mas não teve como não ficar sabendo disso, né? Através da mídia. Então, o céu ele tá bem caótico e é muito interessante, né? Que como a gente consegue perceber que parece que tem algumas possessões arquetípicas, né? É claro que isso na vida de cada um vai interferir de um jeito. Na minha, por exemplo, nessa lua minguante, eu acabei gripando, né? Tendo rinite alérgica. E é muito comum na lua minguante a gente lidar, né, com alguma situação de desenvolvimento psicossomático, né? No caso, o corpo falando, através, né, do corpo falando o que está lá dentro. E
tanto que a minha voz ainda não está muito boa. Eu tive até que adiar algumas situações de trabalho e para cada um deve estar ressoando de um jeito. É um período de finalização de ciclo, né? O ano astrológico, ele acompanha os equinócios. Na realidade, a astrologia é uma ciência antiga, né? E antes a gente não utilizava esse calendário que a gente utiliza hoje, que é o calendário gregoriano, né? Feito pelo Papa Gregório. Então a gente seguia, né? A natureza, os ciclos da natureza. E agora que a gente vai entrar no equinócio de outono, aqui no hemisfério sul, né? No hemisfério norte vai entrar na primavera e é o início do ano astrológico, essa entrada, né, essa mudança de estação, e é assim que se dá então para astrologia o ano novo astrológico, né? E aí tudo isso tá fazendo com que venha muito à tona assuntos, né, tanto politicamente falando, e aproveitando aqui, eu até ia falar isso no início, eu acabei não falando, dentro da astrologia, a área que estuda esses movimentos sociais e políticos e da estrutura da sociedade, né, e o céu, a gente chama de astrologia mundana ou astrologia mundial, para quem quiser pesquisar, mas eu adoro, na realidade, desde que eu cheguei na astrologia, né, através da psicologia junguiana, foi através do Jung que eu venho para astrologia, eu me encantei muito com a astrologia mundana, porque eu também sou formada em história, e na história a gente percebe esses ciclos, né, de expansão e contração da sociedade. Ela vai se fazendo em ciclos, né, então tem um movimento libertário, depois tem um movimento conservador, um movimento libertário, e na astrologia vai mostrando como isso tudo vai acontecendo através dos trânsitos dos planetas, então é sensacional. E Plutão, no dia 23 agora, que é quinta-feira que vem, ele tá entrando em Aquário, e também vai mudar muito a temática do céu, né? Então, veja bem, segunda é o ano novo astrológico, o Sol vai entrar no signo de Áries, e aí a gente vai começar um novo ciclo. Então, esses últimos dias dessa alunação pisciana pode estar sendo um pouco difícil, exatamente porque é muita informação de memórias, de processos, de coisas que a gente precisa finalizar desse último ciclo, né? Às vezes relações, parcerias, trabalho, enfim, vai depender aí de onde isso vai cair no seu mapa natal, né? Esses trânsitos. Aí para isso você precisa conhecer um pouquinho do seu mapa natal. E é interessante que a gente vai perceber uma mudança de energia a partir da semana que vem, até depois vocês vêm aqui nos comentários falar para mim se vocês sentiram essa diferença a partir de segunda-feira. Vai ser uma energia mais ativa, de mais ação, a mente vai começar a ficar um pouco mais focada, não tão dispersa, né? As emoções também, elas podem ficar mais alteradas para uma ira, né? Mas não para esse movimento mais interno, fechado, recluso, que é bem um movimento de peixes, né? Que traz às vezes uma nebulosidade para o nosso pensamento. Outro movimento grande que a gente vai conseguir perceber é esse de Plutão, que como eu estava falando, né, que está saindo de Capricórnio, que estava em Capricórnio desde 2008, ele vai entrar agora em 2023 agora, já na quinta-feira, desculpa, né, dia 23, na quinta-feira, no signo de Aquário. E assim, o planeta, eu sei, gente, que Plutão não é planeta para astronomia, tá? Ele é um pequenininho para astronomia, mas para astrologia ele é um gigante. E para nós astrólogos, né, a simbologia de Plutão ela é muito importante, né, dentro do nosso mapa pessoal, no caso, dentro do mapa geral. E ele está entrando em Aquário. E quando ele entrar em Aquário, a gente vai começar a ter uma ideia do que está por vir. Eu acho que essas coisas que já tá aparecendo na mídia, que depois eu vou deixar lá nos stories para vocês verem, já tá mostrando um pouco do que talvez seja esse momento de Plutão em Aquário, né? Aquário ele fala sobre as massas, ele fala sobre as mudanças de olhar para a minoria, coletividade junto, através da união, né? Ele fala sobre liberdade, igualdade, fraternidade. Inclusive, a última vez que Plutão esteve em Aquário foi durante a Revolução Francesa, tá? Especificamente, ele teve entre 1778 e 1798, exatamente quando estava acontecendo aí a Revolução Francesa, né? Essa ascensão do iluminismo, rompendo com o período das trevas da Idade Média.
né, a ascensão dessa ideia de republicana, democrática, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Então a gente tem ali uma mudança de estrutura da sociedade quando Plutão entra em Aquário. Então possivelmente a gente veja algumas mudanças na estrutura também da nossa sociedade e olhando possivelmente para a minoria, não que não vá ter o outro lado sombra de Aquário, que é Leão, né, os reis e a posse, quem se acha sempre que está no poder, não que não vai ter, mas vai ser um momento grande de transformação. Plutão ainda vai ficar muito tempo em Aquário, né? Ele demora de 15, 20 anos em cada signo, às vezes mais, dependendo da orbe, tá? Tanto que ele já estava em Capricórnio em 2008. Ele entra em Aquário agora, ele sai em Aquário em junho ou julho, dia 11... Minto, junho, dia 11 de junho, eu fiz umas anotaçãozinhas do dia. Dia 11 de julho, ele entra, então... ele volta para Capricórnio, resolve algumas coisas e ele fica definitivo em Aquário só em 2024, mas vão ser muitos anos, então eu acredito que a gente vai ter muitas mudanças, né? Pautas das minorias psicológicas vão estar aí, né? Assim como aconteceu lá na Revolução Francesa. É óbvio que não é nada parecido, mas a gente pode tirar o tom, sabe? A nuance, assim que a astrologia trabalha. Gente, eu acho que é isso, eu falei bastante. E agora depois, hoje, né, no caso, é dia 17 de março, eu fui até confirmar para eu falar certinho. Hoje, dia 17 de março, né, sexta-feira, então eu vou deixar esse vídeo aqui. Quando tiver algum movimento grande astrológico, eu venho falar. Eu vou começar a trazer, então, mostrar um pouquinho dessa ideia do que é a astrologia mundana ou astrologia mundial, que então existe, né, a astrologia a nível pessoal, mas a astrologia ela surge através da astrologia mundana, né, através dos astrólogos, que eram os astrólogos do rei, né, assim que a astrologia surge lá, né, muito antes de Cristo. Então, os reis consultavam o astrólogo para saber se aquele filho ia ser um bom rei, se ia ter uma boa colheita. Então, ali que a gente tem essa ciência antiga que surge. E eu gosto muito, enquanto professora de história, de astrologia mundana, então eu vou começar de vez em quando eu ver alguma manchete, né, nos jornais e que ressoa com o que está acontecendo no céu, eu vou trazer aqui. Às vezes eu não trago por falta de tempo. E é isso, pessoal, o vídeo já ficou super longo, eu acho que eu vou parar por aqui. Grata por quem ficou até o final. Para quem sempre vem me perguntar, enquanto astróloga, eu faço, né, os atendimentos de leitura de mapa natal. Quem tiver interesse, manda mensagem aí para mim inbox. Às vezes eu não divulgo tanto, porque eu também não tenho tantos horários disponíveis, né? E graças a Deus, tudo que tem tá sendo preenchidinho, né? Na guiança aí do universo. Mas quem quiser, manda uma mensagem que aí eu respondo e falo como é que funciona o meu mapa, como que você vai poder ter esse oráculo aí que é transformador, a gente poder saber. Eu falo que ele nos auxilia a acender as nossas luzes. É isso, galerinha. Um beijo. Feliz sexta-feira para vocês.